Doutor Rafael, e se fosse na sua mãe, você faria essa prótese? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. Eu trago vídeos toda semana para você tomar a melhor decisão a respeito da tua articulação do quadril. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero trazer um tema até corriqueiro no consultório, que vira e mexe, um paciente ou familiar de paciente me traz essa pergunta. Eles querem me colocar no lugar deles e causar uma certa até, vamos dizer, um certo constrangimento. Será que esse médico faria com a família dele a mesma coisa que ele está indicando para minha família? E eu vou responder que sim, que eu adoro que tenha esse tipo de questionamento no meu consultório, inclusive que eu posso entrar em vários temas e discutir várias nuances que às vezes a gente não consegue discutir quando está falando de prótese total do quadril, assim, numa conversa rápida, numa conversa ligeira. Então vocês vão ver o que essa pergunta simples, aparentemente até inocente, vai virar quando eu começar a desdobrar esse tema para vocês. E no final, como já é característica aqui, já é padrão do canal, eu vou responder a dúvida de um dos inscritos aqui do YouTube. Então, eu conto com vocês e espero ajudar vocês com mais esse vídeo. Bom, eu vou falar do caso em questão, sem, óbvio, entrar no mérito da pessoa, sem expor ninguém, mas eu acho que é uma situação do consultório que eu resolvi dividir aqui com vocês, tá? Então, tinha uma paciente de 83 anos, que já é minha paciente há alguns anos, já operei, inclusive, o esposo dela, e o esposo dela tinha uma prótese total do quadril, que ele teve por um outro motivo, ele quebrou o colo do fêmur, e a gente fez uma prótese nele, uma prótese híbrida, cerâmica com polietileno, há muitos anos já, 6, 7 anos. E hoje eu estava abordando, conversando com a familiar da paciente, a filha da paciente em questão, me questionou que tipo de prótese eu faria na mãe dela. A mãe dela hoje tem 83 anos, é uma paciente que tem problemas no quadril e também tem problemas na coluna, tem uma dificuldade de se locomover, ela anda mais em casa, anda pouco fora de casa, a gente considera ela assim uma deambuladora domiciliar e pouco deambuladora comunitária. Então, quer dizer, ela tem uma baixa atividade física. E eu falei para ela, olha, eu faria na sua mãe uma prótese híbrida, falei inclusive o fabricante, uma prótese importada, porque me garante um polietileno de alta durabilidade, um baixo nível de desgaste, e faria uma cabeça de metal. E isso colocou um ponto de interrogação grande na cabeça da filha. Quando eu falei a palavra metal, e ela acompanha conteúdos em redes sociais, acompanha os meus conteúdos, acompanha conteúdos de outros colegas, ela ouviu a palavra metal, ela já virou para a mãe dela e falou, e aí mãe, o doutor está achando que você não vai durar muito tempo, está te dando uma prótese de má qualidade. E imagina só a minha surpresa, né? Isso é totalmente o contrário do que eu quis dizer, né? Eu não estou dando para ela, oferecendo para ela uma prótese de má qualidade. Eu estou oferecendo a prótese que eu acho mais adequada para a mãe dela. E isso a gente pesa em vários sentidos. A gente pesa a questão da durabilidade dessa prótese, da qualidade dos implantes e também do quanto que o paciente vai se beneficiar dessa prótese, o quanto que ele vai usar essa prótese. E se precisa realmente de um implante mais caro, sendo que a atividade do paciente é mais baixa. Tudo isso passa na nossa cabeça em questão de segundos. E a gente acaba escolhendo um implante que a gente acha mais custo-efetivo para esse tipo de paciente. A paciente insistiu nesse tema. Ela falou assim, olha, eu acho que ele está querendo colocar uma prótese porque acha que você não vai durar muito tempo, vai morrer logo, né? Imagina, uma prótese hoje com polietileno polireticulado, que é o polietileno cross-linked de boa procedência, né? Mesmo tendo uma cabeça de metal e não cerâmica, é uma prótese que pode durar até o fim da vida de uma pessoa. Ela pode durar muitos e muitos anos. Tem trabalhos mostrando que se o polietileno for de alta durabilidade, se ele for um polietileno de última geração, independente se for uma cabeça em cerâmica ou uma cabeça em metal, a durabilidade dessa prótese vai ser pouco afetada, tá? Eu posso dizer para essa paciente que vai ser a última prótese que ela vai usar na vida dela? De forma alguma, eu não posso falar. Até porque não existe uma só causa de revisão de prótese total do quadril. Tá? Existe a causa de revisão que eu estava discutindo com ela nesse período, com a filha da paciente, que era a revisão por soltura séptica, por desgaste dessa prótese. Aí eu estou falando que uma paciente que tem uma baixa demanda física, que dá menos passos por dia, que não faz atividade física, com um baixo grau de atividade fora da sua casa, você colocar uma prótese mais cara com uma cabeça em cerâmica não seria uma opção efetiva. Em tempo cirúrgico, a gente não vai ter nenhuma mudança prática, a gente só teria um aumento do custo dessa cirurgia sem um ganho prático para essa paciente. E por que eu disse que eu não posso afirmar que essa vai ser a última cirurgia da paciente, que seria a última prótese dessa paciente? Porque não existe só uma causa de revisão de prótese. Isso a gente analisa através dos registros de artroplastia. Então, por exemplo, a questão que eu estava discutindo com a filha
tinha relação apenas com a durabilidade desse implante. Ou seja, eu garanti para a filha dela que essa prótese iria durar muitos e muitos anos e que provavelmente duraria até o fim da vida dela. Mas eu diria, com certeza, com o grau de atividade dessa paciente, com o tipo dessa paciente, que muito provavelmente o implante que eu indiquei para ela com a cabeça em metal duraria a vida toda dela, mesmo se ela passasse dos 100 anos. Tá? Por conta do uso que ela vai fazer dessa prótese e da qualidade do implante que eu ofereci para ela. Mas, inclusive, assim, eu não posso dizer que essa é a última cirurgia dela, porque existem outras causas de troca de prótese, de revisão de artroplastia do quadril, que não a soltura dessa prótese, o desgaste desse implante. Então, se uma prótese, por exemplo, tiver uma complicação, uma infecção, a gente poderia ter que trocar essa prótese. Se essa prótese ficar instável, se ela tiver episódios de luxação dessa prótese, ou então uma fratura ao redor da prótese, a fratura periprotética, a gente precisa trocar essa prótese antes da hora. Mas se a gente excluir todas essas possibilidades e pensando só em desgaste do implante, eu poderia garantir, e foi o que eu fiz, eu garanti para a filha da paciente que ela não precisaria trocar esse implante, sendo prótese com cabeça em metal e prótese com cabeça em cerâmica. Aí aconteceu aquela situação que às vezes ocorre, e a gente lembra até de quando a gente é criança, né, adolescente. A gente sempre está discutindo com um amiguinho e alguém fala, olha, e a sua mãe? A gente sempre fala, não coloca a mãe no meio. E foi isso que acabou acontecendo. Ela, não convencida pelos meus argumentos, ela falou assim, e se fosse a sua mãe, você faria a mesma prótese que você está sugerindo para minha mãe? Aí entrou num tema que eu também gosto de aplicar, que não existe uma prótese que serve para todas as pessoas, uma prótese que serve e que funciona bem em todas as mães desse país. Existe uma prótese mais adequada para determinados tipos de pacientes. Tá? Os pacientes não têm só um quadril com desgaste, ele tem o quadril com desgaste pode ter outros problemas, eles têm diferentes níveis de atividade física, eles têm diferentes demandas dessa prótese, eles podem ter inclusive problemas em articulações vizinhas, que podem gerar algum grau de instabilidade dessa prótese. Então tudo isso a gente tem que levar em conta. E qual que foi a minha resposta para a filha da paciente? Eu falei o seguinte, eu falei, olha, se a minha mãe tivesse 83 anos e o mesmo grau de atividade física da sua mãe, eu com certeza indicaria o mesmo implante que eu indiquei para sua mãe, com cabeça de metal, porque é o que eu acredito que seja o melhor para sua mãe. Agora, minha mãe é uma pessoa diferente da sua mãe. Minha mãe vai fazer 63 anos, ela pratica atividade física regular, faz academia, ela tem um outro biotipo, não tem problemas sérios na coluna lombar dela. Então, a minha mãe, eu faria uma prótese de cabeça de cerâmica com liner de polietileno, mas porque a minha mãe é diferente da sua mãe. E isso pareceu convencer a filha da paciente. E por que será que fica essa dúvida no ar, pensando, puxa, será que se fosse na mãe dele ou alguém da família dele, ele faria uma prótese diferente? Será que ele não está me oferecendo o melhor que a gente tem? Talvez seja até por alguns mitos e crenças, ou até culpa de alguns médicos mesmo, que infelizmente colocam outros interesses em primeiro lugar, né? Ou então interesses dos planos de saúde, dos convênios, e não oferecem o que tem de melhor para os pacientes. A gente não pode falar por todos os médicos, por todas as pessoas, né? Mas o que eu falo por mim, e que eu acho que tem que ser o que manda nesse momento, é que a gente tenha um embasamento científico no que a gente está fazendo, que a gente se baseie nas próteses, observando o que melhor é feito no mundo e as próteses que dão mais resultados também para determinadas faixas etárias, para os diferentes grupos etários, e também que a gente faça a prótese que a gente se sinta mais confortável, que a gente tenha um respaldo da equipe que vai nos auxiliar a fazer a cirurgia, que a gente tenha todos os implantes disponíveis na nossa cidade, com toda a variedade de tamanhos que a gente possa utilizar, que tenha todos os recursos disponíveis. Então tem uma série de coisas que a gente leva em conta para escolher a prótese, e além de, lógico, pensar no que seria melhor para o paciente em questão. E outra coisa também, falando sobre os convênios, né, que se o paciente fala, olha, mesmo assim você usou esse argumento todo, você falou que a minha mãe ia ficar muito bem com uma prótese em metal, mas eu vou pagar uma prótese mais cara, eu não tenho convênio, eu quero pagar a prótese que é mais feita, por exemplo, nos Estados Unidos. Qual que é a cabeça que é mais feita nos Estados Unidos, em cerâmica ou em metal? Aí eu fico sem argumentos, que realmente naquele país a prótese que mais é feita é a prótese com cabeça em cerâmica. E se a pessoa quiser usar, para mim não vai mudar nada em questão de tempo cirúrgico, é apenas um implante diferente que vai ser aberto na hora e vai ser colocado no paciente. Mas se, por exemplo, eu tiver que justificar essa escolha para um convênio, eu não vou ter respaldo científico até para justificar esse custo a mais, porque todos os trabalhos e todos os registros
de artroplastias vão mostrar o contrário, que numa paciente de 83 anos com uma baixa demanda física, a prótese de cerâmica ou de metal, ela vai se comportar de forma muito parecida. E eu não teria justificativa em aumentar tanto o custo de material dessa paciente só por vamos dizer, um capricho da familiar, né? Eu não teria como justificar essa escolha até para o convênio que vai pagar por essa prótese, por exemplo. E que fique bem claro, se vocês quiserem conversar sobre prótese de quadril, é uma coisa que eu gosto muito, eu quero sempre poder discutir isso e escolher a melhor opção para o paciente que está na minha frente. E se quiserem colocar mãe no meio, pai no meio, não tem problema nenhum, nós vamos discutir e eu vou poder argumentar o que eu faria para minha mãe e o que eu faria para sua mãe. Agora eu vou responder a dúvida aqui, está inscrita, Arima e Duda. Acho que é isso, tá? Desculpa que vem os nomes no YouTube aqui, eles vêm como vocês cadastraram, tá? Ó, doutor, meu esposo teve uma fratura periprotética e colocou uma nova prótese com haste alongada e cerclagem e vive constantemente com dor no quadril, joelho e coxa. O médico que operou só fala que é normal, mas ele não aguenta mais tomar remédio para dor. Veja que caiu bem numa pergunta que tem a ver com o tema aqui do vídeo, tá? Esse paciente teve uma fratura periprotética, ele teve que revisar, ele teve que trocar a prótese que estava lá dentro por uma prótese mais longa e instalação de cerclagens, que são uns cabos metálicos que a gente coloca para ajudar a fixar a fratura do fêmur, para colocar esses fragmentos unidos e possibilitar que esse osso se cicatrize, que ele consolide ao longo dos meses. Tá? Esse é um procedimento que pode acontecer sim, e geralmente precisa ser feita uma cicatriz maior, uma incisão maior para trocar a prótese do que fazer a primeira cirurgia. Muita gente acha que é só uma troca, uma cirurgia mais simples. Uma cirurgia de revisão é sempre muito mais complexa que a cirurgia primária. Isso primeiro tem que ser falado. E outras coisas daí vão ficando muito mais particulares, assim, vão entrar muito na situação do seu esposo, né? Eu precisaria saber de algumas coisas, por exemplo, como que estava a situação da musculatura dele antes dessa queda, antes desse acidente, como que estava a reabilitação da primeira cirurgia, tinha sido boa, fez uma fisioterapia adequada, não fez, como que está a situação desse fêmur, ele consolidou depois da fratura, a haste está no mesmo lugar, ela afundou, ela está solta, ela está firme. Então são várias respostas que eu não tenho para te dar só com o que você descreveu. E é por isso então que você sempre converse com o cirurgião que fez a cirurgia e que fez a revisão da prótese e caso seja preciso de uma nova opinião, que tenha os exames em mãos, né, antes da cirurgia, depois da cirurgia, peça para algum colega responder as dúvidas e eu tenho certeza que, assim, você não pode ficar com essa dúvida. Será que o quadril foi bem tratado, a fratura foi resolvida? Por que essas dores persistem? Tem várias causas de dor para uma cirurgia de prótese do quadril e no caso de uma cirurgia de troca, de revisão de prótese, é muito comum que essa dor perdure por mais tempo, mas tem como resolver essas dores sim. Espero ter ajudado com mais esse vídeo. Não desista do seu quadril e até a próxima semana. Fui!